Escutar é sempre o primeiro passo para acolher a importância do outro e recebê-la como dom da graça. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje celebra a memória dos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e companheiros mártires. Em terras potiguares, no século XVII, estes fiéis derramaram seu sangue, dando o supremo testemunho de amor a Cristo. Suas vidas nos convidam a refletir sobre a seriedade do nosso chamado ao discipulado e a importância de acolher a voz de Deus, mesmo quando ela nos desafia. A primeira leitura da liturgia de hoje nos apresenta o coração do exílio babilônico, onde o profeta Baruque, fiel escrivão de Jeremias, eleva uma oração de lamentação e confissão em nome do povo de Israel. Suas palavras são fortes interpelações para a nossa alma, um reconhecimento doloroso da distância que se estabeleceu entre Deus e seu povo. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a justiça, e a nós a confusão do rosto, como acontece neste dia a cada um de Judá, aos habitantes de Jerusalém. Baruque, capítulo 1, versículo 15. Aqui, a palavra hebraica para justiça é tzedek, que contrasta vivamente com a confusão do rosto ou vergonha, boshet panim, que recai sobre o povo. É a dura verdade de quem reconhece a própria culpa. O profeta não se esconde. Não demos ouvidos à voz do Senhor. Ele é o nosso Deus, que nos mandava caminhar conforme os mandamentos que nos havia prescrito. Baruque capítulo 1, versículo 18. O verbo hebraico chamar não significa apenas ouvir, mas ouvir e obedecer, implicando uma escuta atenta que se traduz em ação. A desobediência, kakhash, em seu sentido de negar ou recusar-se a reconhecer, é o cerne do problema aqui. Esse texto de lamentação revela o defeito dominante de nossa vida de discípulos. Não termos escutado a voz do Senhor. É a casca e a couraça que nos tornam insensíveis aos apelos da graça. Contudo, em meio à confusão da desobediência, a confissão dessa desobediência e do mal, o profeta Baruque clama pela intervenção divina. Ele diz: liberta-nos e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. É a oração de quem sabe que, mesmo em meio ao caminho tortuoso da desobediência, a misericórdia de Deus ainda pode nos alcançar. No Evangelho de São Lucas, nós estamos hoje diante de um Jesus que, com um tom de amor traído e predileção humilhada, lamenta a falta de acolhimento das cidades onde ele realizou seus prodígios. Ele profere um ai sobre Corazim, Betsaida e especialmente sobre Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, serás porventura exaltada até o céu? Cairás até o inferno. São Lucas capítulo 10, versículo 15. Veja, o verbo grego epsoo, exaltar, contrasta drasticamente com katabaino, que é descer, se referindo ao Hades, o lugar dos mortos, aqui em sentido metafórico de ruína total. Cairás até o inferno. Jesus não lamenta a falta de milagres em Tiro e Sidônia, que são cidades pagãs, mas a ausência de arrependimento ou conversão nas cidades que presenciaram seus atos mais poderosos. Os prodígios, os milagres, não foram suficientes para que esses corações se abrissem. Meus irmãos e minhas irmãs,
sejamos atentos, porque nossa tendência é sonhar com intervenções e acontecimentos extraordinários, quando a verdadeira conversão exige somente deixar que nossa vida se torne um prodígio de ternura e de amor. O ponto culminante do discurso de Jesus é um convite e uma advertência. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Mais uma vez, aparece aqui nas nossas reflexões o verbo grego akouo, que significa escutar. Observe que aqui não é mera percepção auditiva, mas um acolhimento com obediência. E o verbo grego ateteo, que significa desprezar, implica rejeitar, invalidar, tratar com desdém. Jesus se identifica de tal forma com seus mensageiros que a acolhida ou a rejeição a eles é, em essência, acolhida ou rejeição ao próprio Cristo e ao Pai. Este versículo, muitas vezes invocado para justificar a obediência eclesiástica, revela como o único modo de abrir-se ao dom de uma vida cada vez mais plena é o de aceitar as várias mediações da vida sem sonhar com intervenções e acontecimentos extraordinários. É a lei do encontro, do ouvir, da acolhida recíproca. É um ajuntamento de papéis onde Deus, em sua vulnerabilidade amorosa, suplica a nossa humanidade que lhe dê um pouco de espaço. Ele anseia por fazer de nossa vida sua casa. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, que hoje nós celebramos, esses santos mártires de Cunhaú e Uruaçu é uma resposta eloquente a esta súplica divina. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira, com seus companheiros, escutaram a voz de Cristo e não a desprezaram. Eles não buscaram prodígios extraordinários para o seu caminho, para a sua fé, mas eles se tornaram, eles mesmos, o prodigioso testemunho de ternura e de amor. Eles não se renderam à casca e à couraça da insensibilidade, mas mantiveram seus corações abertos à graça, mesmo diante da perseguição e da morte. Suas vidas foram um sair, como propõe o profeta Baruque. Um sair de todo o sistema, um sistema que empobrece o caminho da conversão para abraçar o dinamismo de uma vida que se entrega totalmente a Deus. A obediência a que somos chamados não é uma submissão paralisante, mas o dinamismo de uma vida que se sabe colocar a cada dia seriamente com amor em caminho. Os mártires não olharam para trás. Eles mantiveram o olhar fixo no Senhor, o Senhor que os havia enviado e que neles se revelava. Seus atos de fé, esperança e caridade são fruto de uma escuta profunda, de uma intimidade com Cristo que transformou suas vidas em sacrifício agradável a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje nos confrontam com a seriedade de nossa fé. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor em nossa vida cotidiana, nas mediações simples que Ele nos oferece, ou nós estamos esperando por grandes espetáculos, enquanto o amor de Deus suplica, eu diria, por um pequeno espaço em nosso coração. Que a intercessão dos santos mártires do Brasil nos ajude a romper com a dureza de coração, a pedir ao Senhor que nos liberte da casca e da couraça que nos impede de ser tocados pela graça, que nós possamos aprender a aceitar a vulnerabilidade do amor de Deus que se entrega a nós, que nossa vida se torne reflexo do amor vivo, não por extraordinários prodígios de poder, mas por atos cotidianos de escuta, de acolhimento e ternura,
a casa que o Senhor Jesus tanto anseia habitar. Pois escutar é sempre o primeiro passo para acolher a importância do outro e recebê-la como dom da graça. Que assim, com o coração aberto em uma vida que reflete o amor de Deus, possamos dar testemunho do Cristo, que nos amou até o fim. Uma santa e abençoada sexta-feira para você e sua família. E que pela intercessão dos santos mártires que hoje celebramos nessa liturgia, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.